Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre um gráfico que é muito interessante e muito importante, porque a partir dele nós podemos fazer a tabela dos dados agrupados por intervalo de classe, tá? Então, seria o procedimento inverso ao que a gente normalmente faz. Normalmente a gente tem uma tabela de dados agrupados por intervalo de classe e a gente constrói um gráfico. Mas também a gente pode perceber que a partir do gráfico nós temos todas essas informações para montarmos uma tabela. Esse gráfico é chamado histograma. Vamos vê-lo agora na sequência. Bem, tomando como exemplo essa tabela, né, que é o exemplo 3 do livro do Giovanni Costa, né, no qual nós temos uma média de 2.100, quer dizer, a média do preço de venda dos monitores é R$ 2.100, o preço médio, né? Então, é o ponto de equilíbrio da nossa distribuição. E o desvio padrão é R$ 536,66. Isso significa que nós temos uma dispersão em torno da média deste valor, R$ 536, aproximadamente. Então, nós vamos aproveitar para ver algumas características deste histograma. Histograma, como eu falei, é um gráfico que é confeccionado para os dados agrupados por intervalos de classe. Bem, aqui nós temos os nossos dados agrupados por intervalo de classe, onde X é o preço de venda em reais para cada uma, né? Para cada uma desses intervalos aqui nós temos um quantitativo de monitores para venda, né? Então, nós temos o X, que é em reais, o FDA, que é a frequência absoluta, tá? Que é uma contagem de quantos monitores nós temos para cada intervalo de classe. Bem, aqui eu coloquei alguns dados, recuperei alguns valores, né? Para essa tabela de dados agrupados por intervalo de classe. A média, o desvio padrão e a mediana. Lembrando que a mediana divide a nossa informação, né, a nossa distribuição de dados em duas partes iguais. 50% dos dados estão abaixo da mediana, 50% dos valores estão acima da mediana, ok? Então, nós temos aqui, né, primeiro nós traçamos dois eixos, né, como se fosse um eixo X e Y. No caso, o eixo X é o valor, né, o preço em reais, a faixa de preço em reais dos monitores, e o meu Y vai ser, eu vou fazer no caso, a frequência absoluta, tá? Eu posso fazer esse gráfico tanto com a frequência absoluta quanto com a frequência relativa, tá? Sem problema nenhum, basta que nós tenhamos uma outra coluna aqui com a frequência relativa percentual, tá? Então, eu marco no eixo do X o quê? Os intervalos de classe, tá? 600, 1.200, 1.800, 2.400, 3.000, 3.600. Aqui eu coloquei como se fosse um corte, são duas retas inclinadas paralelas, né? Para não fazer o gráfico com o ponto de 600, né? Que seria, na realidade, de 2 em 2, que aqui seria o ponto zero. Então, dei um corte para que a gente inicie o nosso 600 por aqui. E aqui eu coloquei a frequência
absoluta, que é a contagem dos monitores. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 10, que são o quantitativo de monitores que eu tenho nos meus intervalos de classe, né? Então, o que eu simplesmente faço? Simplesmente aqui eu traço, né? Primeiro intervalo de classe que vai de 600 a 1.200, eu tenho essa caixinha aqui que vai até o 1, tá? Então, eu tenho aqui a primeira caixa, né, do primeiro intervalo. O segundo intervalo vai de 1.200 a 1.800, eu tenho 4 monitores, tá? Estão aqui colocados. O terceiro, que vai de 1.800 a 2.400, eu tenho 10 monitores que estão aqui, né? E assim sucessivamente. 2.400, 3.000, 4 monitores, e a último intervalo de classe eu tenho um monitor, tá? Bem, nós vemos aqui que tanto a minha média quanto a minha mediana são iguais, ou seja, tem os mesmos valores, tá? 2.100, então 2.100 está aqui colocado nesse X aqui, né? Nessa bolinha aqui, ou nesse X, que é tanto o centro de gravidade, né? Quanto a minha mediana. Então, nós vemos que o meu histograma, né? Meu histograma, ele divide, né? Ele mostra bem a divisão aqui em duas partes iguais. Então, nós temos uma simetria dos valores com relação ao ponto de equilíbrio, que é o X, e a mediana, que é o Q2, esses valores são iguais, tá? Então, esse aqui é o gráfico, né? No qual a gente, a partir dele, a gente não precisa ter a tabela, a partir deste gráfico aqui, a gente pode construir a tabela. Então, de 600 a 1.200, nós temos um monitor, 1.200 a 1.800, 4 monitores, 1.800 a 2.400, 10 monitores, e assim sucessivamente para cada intervalo de classe apreciado. Temos que observar o seguinte, que não há, né, não há espaçamento entre os intervalos de classe. Ou seja, os intervalos de classe, eles são contíguos, contíguos, tá? Você não vê, né? É um grudadinho no outro. Essa é a característica, né? Mais relevante, né? Para o intervalo o gráfico denominado histograma. Ok? E daí, com esse gráfico aqui, com medidas, nós poderemos tecer vários comentários sobre o que está acontecendo com essa distribuição com relação a medidas de posição e medidas de dispersão. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Nós nos encontraremos, né, no próximo vídeo. Até lá!